As telas e o desenvolvimento da criança. Se esse assunto te interessa, vem com a gente, não sai daí, hein? Você já se pegou oferecendo o celular para sua criança enquanto espera numa fila? Ou ligando a TV para terminar aquela atividade de casa que está um pouquinho atrasada com um pouquinho mais de calma? Tudo bem, a gente entende. As telas fazem parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa realidade. E hoje, nesse episódio, nós vamos conversar um pouquinho sobre telas e desenvolvimento. O que é nocivo? Até onde a gente pode ir? Sem culpas, nós vamos conversar hoje com uma querida, que é a Bianca, que veio hoje para esse episódio tão especial aqui, desse podcast patrocinado pelo Nosso Quintal. E eu vou pedir que a Bianca se apresente. Prazer imenso estar aqui. O Nosso Quintal realmente, para mim, é um lugar especial. É como, eu penso nele, como assim, um oásis no deserto, de verdade. A gente vê hoje tantas escolas falando sobre necessidade de desenvolver habilidade socioemocional, de ser um lugar onde a criança é respeitada, um lugar de afeto. Mas na prática, eu vejo que as escolas muitas vezes repetem o tradicional e acabam indo para a valorização muito do acadêmico e não conseguem entregar esse a mais. E o Nosso Quintal, que eu acompanho de perto, ele consegue, de verdade, entregar essa humanização, essa alma. Então, assim, eu tô muito honrada de fazer parte um pouquinho da história do Nosso Quintal, de verdade, de estar aqui conversando hoje coisa com mais vocês. Linda, gente, muito fofa, além de excelente profissional. Se apresenta. Então, eu sou Bianca Ataíde de Moraes, sou mãe da Sofia e do Pedro. Sofia tem 9 anos, o Pedro tem 5. E sou certificada pela Positive Discipline Association. Sou especialista em neuroeducação, especialista em educação sexual e pós-graduanda da Escola de Educação Positiva. E como mãe, né, de uma menina de 9 e o Pedro de 5, me preocupo também com o uso das telas e me vejo vivendo essa tentativa aí de entender os limites, tentando frear essa entrada e resguardar essa infância saudável, né, dos meus filhos. Então, tenho interesse em estudar cada vez mais esse tema, porque me sinto impactada, como todos nós, né? Não, com certeza, né? Bianca, a infância, que é o solo onde a gente vai caminhar, que a gente vai pisar a vida toda, ela demanda muito trabalho, ela demanda muito estudo. A gente estuda para tudo na vida, né, gente? A gente estuda para qualquer coisa que você vai fazer, você dedica tempo, investimento, e por que não estudar para parentalidade? Exatamente. Né? E as telas estão aí. Seria muita ingenuidade nossa achar que não existe. Não existe. Não, eles são nativos digitais. As nossas crianças nasceram numa geração tecnológica. As telas, elas são presentes. Então, como que a gente vai fazer para estabelecer um limite saudável e o que a gente vai oferecer para as nossas crianças? Porque tudo que é tirado precisa ser compensado, precisa ser remanejado de uma forma que a criança não sinta falta daquilo, né? Uhum. Então, hoje, baseado em pesquisas, mas com um pezinho lá de quem educa, de quem cuida diariamente, nós somos um espaço seguro, onde você pode ouvir, se conectar e não se preocupar. Eu tô fazendo tudo errado, ou eu tô fazendo tudo certo. Não. Existe mesmo o meio do caminho. Existe um lugar possível entre a parentalidade, a infância e as telas. Vamos lá? Vamos conversar um pouquinho, Bia? Vamos lá. E como você estava falando, né? Os nossos pais, na época que nós éramos crianças, as telas não estavam presentes como estão. A gente tinha televisão, sim. Mas a gente está falando de uma tecnologia muito diferente, né? Que vem avançando, assim,
em passos largos. Então, a gente nem tem esse repertório de como meus pais me educavam com as telas, né? Então, é tudo muito novo. Por isso, a importância aí que você citou da gente se informar, buscar informação, para que a gente entenda aí os limites, né? Não, com certeza. E agora, eu acho que eu posso te fazer algumas perguntas? Sim, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos fazer algumas perguntas e a gente vai trocando um pouquinho aqui. Anotei algumas coisas, hein? Tá. Vamos lá. Bianca, você acha que o fato da nossa geração, dessa geração, ter nascido com tanta tecnologia acessível, não poderia, de alguma forma, beneficiar a parte cognitiva? Quando a tecnologia surgiu, por exemplo, em 2007, foi o surgimento do smartphone, do iPhone, o lançamento, né? Em 2008, a Apple Store abriu para que todos os desenvolvedores pudessem oferecer ali os aplicativos e serviços. E, de fato, quando a tecnologia entra, a gente imaginou, né? Tinha uma grande onda de otimismo na sociedade de que a gente teria a vida mais facilitada, de que as coisas seriam muito mais fáceis, tudo na palma da mão, né? E em relação às crianças, também, que talvez a gente tinha ali uma luta pela entrada dos computadores nas escolas, porque as crianças precisavam usar a tecnologia. E eu me lembro que em 2010, eu recebi uma sobrinha minha que mora nos Estados Unidos na minha casa. Ela morava nos Estados Unidos, então ela já chegou com um iPad, que não era algo muito comum. E aí ela com aquele dedinho, ela tinha uns 3 aninhos. E ela com aquele dedinho ia lá, estourava os balõezinhos e colocava... Sabe aquela brincadeira de colocar a imagem com a sombra correspondente e ligar o bonequinho, o que ele comia? Tudo muito rápido ela fazia, se movimentava. Eu olhei e falei assim, nossa, ela vai ser um gênio quando crescer. Porque do jeito que essa menina tá lidando com a tecnologia, então, de fato, a gente imaginou que oferecendo recursos tecnológicos para nossas crianças, as telas, eles também estariam se beneficiando, né, cognitivamente. Mas hoje, os smartphones já estão fazendo aí 18 anos, né? Já estão ficando maioridade. Só não estão tomando mais responsabilidade, não estão ficando mais responsáveis. Mas o smartphone já está completando 18 anos, né? Desde a sua criação. E hoje a gente já reúne muitos dados, muitos números, pesquisa do mundo todo, entendendo o impacto das telas no desenvolvimento infantil. Então, hoje a gente já tem clareza se isso está realmente beneficiando ou não. E a resposta é... As pesquisas demonstram que os usuários de tela, de redes sociais principalmente, aumentaram em 3 vezes mais a possibilidade de desenvolver transtorno de ansiedade. A gente vê um número expressivo também, muito aumentado, assim, de depressão. A gente vê pesquisas trazendo, pelo contrário, atraso cognitivo, atraso de linguagem para crianças que estão muito expostas à tela. Suicídio hoje é a segunda maior causa que mais mata adolescentes, é o suicídio. Aumentou em 200% o índice de 2009 para 2023, o número de adolescentes que se suicidam. A autolesão aumentou 3 vezes mais. Então, a gente não tá, fora outros problemas para visão, aumento da miopia entre as crianças, transtornos de sono, transtorno postural, diminuição dos níveis de na escolaridade, no desenvolvimento escolar. Então, a gente não entende que as telas estejam favorecendo o desenvolvimento infantil. Não. De fato, isso é uma situação muito nítido. É muito nítido que a gente consegue enxergar, né? É uma dificuldade maior na socialização, uma dificuldade maior na conversação, né? A gente percebe o quanto eles são... tem muitos amigos virtuais ali, né? E ali tudo acontece naquele quarto, tudo acontece naquele smartphone. Uhum. Enfim, você elencaria esses prejuízos que você citou agora como os mais relevantes, ou teria algum
alguns outros prejuízos que você conseguiria elencar? Eu vejo, assim, 4 prejuízos muito fundamentais, importantes da gente pontuar. O primeiro foi em relação ao que você acabou de dizer. Um prejuízo ligado à nossa atenção, à nossa capacidade de manter a atenção sustentada em alguma coisa, né? Essa possibilidade de múltiplas coisas chegando, muitas informações ao mesmo tempo, trouxe um déficit da concentração, do foco. Tem uma pesquisa uma pesquisa da Microsoft, que diz que hoje o foco do ser humano é menor que a do peixinho dourado. O peixinho dourado foca por 9 segundos e o ser humano está focando por 8. Então, a gente vê realmente que a capacidade de concentração, tem uma outra pesquisa que eu gosto, que foi feita no Texas, e que eles fizeram assim. Dividiram em 3 grupos. Eles tinham que realizar uma tarefa. O primeiro grupo ia ficar com o celular assim na mesa. O segundo com o celular no bolso e o terceiro com o celular longe para realizar a tarefa. E o que eles perceberam? Que a simples presença do celular já fragmenta a nossa atenção. O Bernardinho diz isso numa entrevista dele. Ele fala, se eu preciso me concentrar, eu desligo o celular. Né? Então, esse déficit da atenção, a gente carrega ele, as crianças carregam, não só um problema, o momento que ela está na tela, mas ela leva para a vida, né? Para o desempenho acadêmico, que vai demandar aí atividades que precisam de concentração para a gente elaborar atividades mais complexas. Então, esse é um primeiro prejuízo importante na nossa atenção. O segundo, eu diria, em relação ao sono. É muito comum que as crianças passem o dia na escola ou fazendo alguma atividade. E aí, mais para o final da noite, é a hora justamente que o pai vai oferecer a tela. Mas é o pior momento. Por quê? Essa luz azul, né, que a gente hoje vive com a luz azul de LED, que trouxe economia, mas ela é uma luz que traz problemas para a produção de melatonina, que traz problemas para a visão, inclusive. Então, a gente está vendo crianças com problemas relacionados ao sono. E a gente sabe que o sono uma parte da infância extremamente necessária para que ele se desenvolva de forma saudável. Então, se você traz problemas para o sono, você traz vários outros problemas. Irritabilidade, crianças mais agressivas, né? TDAH, que a gente vê uma relação. Então, esse é um outro aspecto importante. O vício, né? A questão do vício, o celular, todos esses... a rede social, os jogos online, eles trabalham com a liberação da dopamina, né? Com a recompensa. O layout, a estrutura, a engenharia que é envolvida nesses, que os desenvolvedores usam, é para que haja a produção da dopamina, que gera um neurotransmissor, que gera prazer, né? Então, a gente acaba ficando viciado nesse prazer fácil e entra nesse ciclo dopaminérgico que deixa todo mundo ali. Você vai fazer uma coisinha e você acaba ficando 30 minutos no celular, né? Porque eles, por exemplo, a curtida do Instagram, o compartilhamento, o comentário, tudo isso são sistemas de recompensa que a gente quer cada vez mais. E a dopamina, ela tem esse detalhe, ela se estabiliza. Então, você sempre precisa de mais um pouco. O corpo se acostuma com o nível e pede mais, sabe? E um outro detalhe, a dopamina, ela é mais ativada quando você tem um elemento surpresa envolvido. Então, essa rolagem infinita do que vai vir depois. Será que é melhor do que eu acabei? Vou ver só mais um vídeo, sabe? Isso é porque a dopamina, ela é gerada com mais intensidade quando tem esse elemento surpresa. Quando numa máquina de caça-níquel, por exemplo, esse mesmo sistema. Então, nós estamos ficando viciados nesse prazer fácil, que também a gente leva para outras questões da vida, né? Bianca, sem te interromper, claro. Agora você pensa comigo, se eu, né, que sou um cérebro maduro, se eu
me pego, às vezes, assim, né? Às vezes não, muitas vezes. Rolando, vendo, observando, viciada. Você imagina um cérebro em formação. Exatamente. Todas essas questões que a gente vai trazer aqui hoje, a gente tem que potencializar quando a gente está entendendo a criança, né? Isso tudo fica do tamanho da infância. Olha como isso é sério. Exatamente. Né? O cérebro da criança, a gente sabe que ali nos primeiros 1000 dias, a primeira infância, é um cérebro que a gente diz que é esponjinha, né? Porque ele está fazendo bilhões de sinapses, mais a quantidade maior que vai fazer para o resto da toda a vida, né? É ali nos primeiros 3 anos. Então, depois esse cérebro vira como uma argila, que também ainda está se moldando estruturalmente. Várias estruturas ainda não estão prontas. A gente sabe que o córtex pré-frontal, ele só vai se formar lá com 26 anos, né? Então, imagina, a gente traz isso para trás e imaginar que é uma região que faz controle inibitório, que vai te ajudar a filtrar, que vai te ajudar a racionalizar, tomar decisões. Com 26 anos está formado, traz para trás e vai imaginando o quanto que o do seu filho, dependendo da idade, né, da tenridade, o quanto isso ainda não está formado. E a gente sabe que a formação do cérebro, dessas estruturas, ela depende dessas experiências com o ambiente, né? Que a gente vai coletando e vai através dos sentidos e vai formando. Então, se eu coloco diante de uma tela que é extremamente passiva, além dos malefícios do vício, do sono, etc., como a gente falava, mas a gente também, e tem estudos já mostrando prejuízos na estrutura física do cérebro. Então, assim, diminuição de massa cinzenta, diminuição da massa encefálica, de fato, por o uso da tela, que você acaba não permitindo, né? O tempo que ele está ali, ele está deixando de experienciar e aí causando prejuízos no cérebro, realmente, né? Muito sério. Outro prejuízo que eu queria trazer é o isolamento social que as telas trazem, a privação do social. Foi o que você falou, a gente está ali com 500 amigos na nossa rede, mas quando a gente está lidando com tanta gente, quanto de profundidade a gente está tendo em cada experiência dessa, né? Nós, como humanos, a gente foi feito para interagir de uma forma muito diferente de como é no digital. Existem algumas diferenças importantes de você interagir frente a frente do que você interagir pela tela. Uma delas é uma relação descorporificada, é só a linguagem. E a gente sabe que a gente faz milhares de expressões com o nosso rosto para se comunicar com o outro, né? Para entender qual é. Você tá triste com o que eu falei? Então eu mudo. Você ficou feliz? Então é por aí. O time da conversa, né? Um ping-pong mesmo, que se perde. Tem um experimento social que era assim, um jogo de basquete, e aí o time perdeu. O pessoal da torcida era chamado para falar com um cartaz do jogador principal desse time sobre o jogo. E aí o pessoal falava mal, reclamava do jogo, etc. Depois saía de trás do cartaz o próprio jogador. E aí as pessoas encabulavam, não falavam mais, né? Aquilo que elas tinham falado, queria tirar foto e tal. Mas por quê? Quando você está diante da pessoa, você desenvolve a sua empatia. E isso da gente estar falando através do digital está fazendo com que as crianças percam a empatia. Aí a gente vê extremismos, a gente vê o aumento das bolhas, né? Os radicalismos. Então isso também é um efeito que a gente tem notado com o uso excessivo das telas, né? Fora que a gente, como ser humano, a gente necessita desse tempo junto, né? A criança, por que a infância ela é tão longa, a infância do ser humano? Porque diferente de todos os animais, a gente precisa passar para os nossos que chegam a nossa sabedoria acumulada, a cultura, né? Nós fomos feitos, nosso diferencial
aí pra gente ter dominado o mundo e não os chimpanzés, é essa nossa possibilidade, a nossa capacidade de cooperar com o outro no sentido de ensinar o que já foi acumulado. Então a infância ela precisa ser longa e a nossa sociedade já sabe disso. A gente, o direito ao brincar é legislado, né? Ele está na lei hoje. A proibição do trabalho infantil também está na lei, porque a gente entende que a criança precisa dessa longa infância, né? Um cavalinho nasce, já sai andando e pronto, reproduziu, já é... E o humano não. Ele precisa desse longo período para ele experienciar, entender a cultura, entender, né? Resgatar, passar essa sabedoria. Então, viver em comunidade é importante e o digital, ele... tá isolando e não agregando, sabe? Sim, com certeza. A gente que lida, né, com infâncias diretamente, eu que trabalho com crianças diretamente, a gente consegue perceber, né, todo esse movimento. Agora me diz uma coisa, Bianca, você acha ou tem alguma evidência que diferencia o impacto da tecnologia nos meninos e nas meninas? Existe isso ou isso é um mito? Não, existe. Existe. E já o Jonathan Haidt, no livro dele, no Geração Ansiosa, né, que é um livro que foi lançado ano passado e que compilou todas essas pesquisas que eu citei aqui, né, trazendo aí grande embasamento para quem estuda com educação, a respeito de tudo isso que a gente conversa aqui hoje, né, desses malefícios. Ele trouxe nesse livro, ele é um grande defensor do afastamento mesmo das telas, das redes sociais por crianças. E a gente tem dois viés aí que todo ser humano possui. Um de pertencer e o outro de ser importante, de fazer algo. Só que as meninas, elas são mais cooptadas, mais atraídas pelo viés do pertencimento. Então, as meninas, elas são mais atraídas para o uso das redes sociais. E as redes sociais, existe uma grande comparação social entre elas dentro, né? Para fazer parte dessa comunidade, você tem que atender ali um certo perfeccionismo de requisitos. E isso gera uma grande ansiedade nas meninas. Hoje tem uma pesquisa nos Estados Unidos e as meninas falaram, né, nesse estudo. Não é só o tempo que eu estou na rede social, mas o tempo que eu passo pensando o que eu vou postar na minha rede social, né? Porque elas têm medo do cancelamento, né? Qualquer erro ali pode ser fatal. Então elas ficam envolvidas nas redes sociais, ficando ansiosas, ficando deprimidas, porque tem esse apelo de comunidade muito grande, mas na verdade, como a gente falou, você não tem um relacionamento com ninguém. Você está ali com 500 amigos e você não tem um amigo para pedir um copo de café, né, de açúcar. O Mark Lusenberg, da Meta, ele fez uma pesquisa nos Estados Unidos para identificar a quantidade de amigos que os americanos têm. E revelou que os americanos estão diminuindo. 8% não tem nenhum amigo, declarou não ter nenhum amigo. E a média ficou em 3 amigos por americano. E aí ele disse assim, não, vou resolver isso. Agora a inteligência artificial, os robôs vão ser treinados para serem amigos, né? Então, e a gente sabe que esse apelo de comunidade, por aquilo que falávamos, de ser uma coisa descorporificada, de não ser um para um, de ser um grande grupo, ela não atende no final das contas, causando esse sentimento de isolamento, deprime as meninas, ficam mais ansiosas e vão muito para o consumismo também, né? Então, esse é um retrato um pouco de como as meninas são mais afetadas. E os meninos, eles são mais afetados pelos jogos, através dos jogos online, que tem um layout extremamente viciante, né? O sistema de recompensa dentro dos jogos é muito forte. Então é a musiquinha que toca, daqui a pouco ganha uma moedinha, daqui a pouco passa de fase, e o tempo todo ali eles sendo bombardeados por essa dopamina fácil.
Com isso, os jogos também acabam sendo um caminho de entrada, uma porta de entrada para a pornografia. Tanto pela dopamina fácil, que a pornografia também traz prazer ali fácil, na palma da mão, tanto pelos próprios jogos terem imagens, já apresentarem algum conteúdo através das comunidades, enfim, são levados à pornografia. Hoje a gente já vê um caminho para os jogos de aposta, que se popularizaram e usam o apelo infantil, é o tigrinho, quer dizer, uma imagem infantil, são os jogadores de futebol fazendo a propaganda. Então os meninos vão nesse caminho dos jogos online, pornografia, jogos de apostas, aí tem o vape, né, que hoje também é uma onda forte entre os adolescentes. E com isso, com essa dopamina, esse ciclo dopaminérgico totalmente alterado, os meninos estão com uma dificuldade de amadurecimento. A gente chama de síndrome do Peter Pan. Meninos que ficam muito tempo na casa dos pais, né? Dificuldade de amadurecer, dificuldade de se manter em empregos. Comparando meninos e meninas, os meninos estão demonstrando um rendimento escolar pior do que as meninas. Dificuldade mesmo de conseguir sustentar uma meta difícil, porque não é prazeroso, né? Você passar por uma faculdade, um desafio acadêmico, esse prazer fácil não é assim, né? A recompensa está lá no final. Tem que ser construída, né? Exatamente. Precisa ser construída. Então os meninos vão para esse outro mundo e esses outros impactos. Essa é uma diferença trazida pelo pesquisador e que a gente vê na prática, né? Gente, é doído, né? É doído da gente dar conta digerir toda essa informação e pensar. Nós somos os adultos, né? Envolvidos, responsáveis por fazer esse contorno dessa infância, por dar mecanismos aí para essas crianças se desenvolverem. E por falar em infâncias, o que seria uma infância saudável? Como que a gente consegue hoje, nesse lugar, nessa realidade, que não adianta a gente fingir que não existe, elas existem e elas vão chegar. Sim. Se já não chegaram e já estão estabelecidas, elas vão chegar. Então, o que é uma infância saudável? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Infância saudável, né? Que é um tema que eu sei que você fala muito melhor do que eu, né? Não, mas quero te ouvir. Hoje eu tô aqui para te ouvir. Mas a gente sabe que uma infância saudável, ela tem alguns pilares, né? A gente, na escola, por exemplo, da educação positiva, a gente fala do pilar da proteção, por exemplo, do apego seguro. A criança precisa de vínculo, de apego. A gente fala da previsibilidade, tanto de ambiente previsível, mas uma previsibilidade emocional, da criança saber que ela tem um ambiente que ela possa se expressar e que ela vai ser amada incondicionalmente, apesar de estar demonstrando raiva ou qualquer outra coisa. A gente tem a presença, a necessidade de presença, como a gente citou aqui, né? Essa necessidade de estar com o outro, para aprender com o outro. Mas esse último pilar é o que a gente vê hoje nessa geração Z, né? Que é essa geração que cresceu com o smartphone na mão. É o pilar do brincar. A infância, ela precisa do brincar livre, né, Gisele? A gente sabe que é através da brincadeira que a criança, ela interpreta o mundo, ela experiencia, ela é ali a protagonista do conhecimento. Então a criança sabe o que ela precisa, qual o desafio que eu preciso para ganhar esse conhecimento que agora me é necessário. E ela busca através do brincar, né? As telas, elas não afetaram só as crianças, elas afetaram os pais das crianças, né? Então, nós também fomos impactados. E o que aconteceu com a nossa geração de pais com a entrada da tela? A gente começou a receber muita informação, né? Nós hoje temos TV a cabo, celular chegando informação o tempo todo. Então, foi uma geração muito impactada também pelas informações de violência,
desaparecimento de crianças, sequestro, e com isso e outros, são múltiplos fatores, mas também assim, as casas passaram a ser mais confortáveis, por exemplo, a entrada do ar-condicionado, enfim. Mas é uma geração de pais que foi super protegendo seus filhos, trazendo seus filhos para muito dentro de casa. Nesse caso, os nossos pais, né? Nós. Que Sim. somos os milênios, que somos sim, os pais sim. da geração Z, sabe? Sim. Quando o iPhone chegou, a gente também foi bombardeado de informações. E nós somos pais superprotetores, que temos dificuldades também de ver nossos filhos sofrer, né? E o brincar livre, ele tem ali desafios. E essas crianças foram muito para dentro de casa. E hoje a gente vê uma dualidade muito grande entre, eu acho que dentro de casa meu filho está protegido, então eu super protejo, prendendo meu filho em apartamento, dentro de casa, mas eu acabo liberando muito as telas que os expõem a muitos riscos, né? Que a gente sabe, é a geração do quarto, né? Como o livro lá do Hugo Monteiro trouxe. Maravilhoso, fica aí a indicação, viu? Exatamente, que traz justamente isso. A gente acha que o nosso filho dentro do quarto está protegido, entrega a tela e a gente acaba expondo também a um perigo, né? Tem uns relatos de adolescentes que são muito fortes, que elas falam: eu estava dentro do meu quarto, me autolesionando, me mutilando, e minha mãe no outro quarto não sabia. Eu estava dentro do meu quarto sendo incentivada a me suicidar numa comunidade, minha mãe no quarto do lado não sabia. Então, a gente tem que olhar um pouco para essa necessidade da infância do brincar e procurar estratégias de como devolver isso para nossas crianças, entendendo a importância do brincar. Há milhões de anos, a espécie humana, a criança brinca. Né? Toda espécie tem a sua infância perfeita, né? Que a gente diz. A tartaruguinha vai lá, bota seu ovinho, a tartaruguinha vai para o mar, e é assim que funciona. E o humano? A infância do humano é através do brincar. É através do brincar que ela vai expressar as suas emoções. Então ela pega a bonequinha, que ela tá com ciúme do irmão, ela joga. Eu não gosto de bebês, porque ali eu estou expressando a minha raiva, eu mudo de personagens, ora eu sou um personagem, ora eu sou outro, para entender esse mundo. Então, o brincar, eu aí diria que é um pilar que a gente tem que resgatar de uma infância saudável. Excelente, é isso mesmo. E a gente percebe que dentro dessa realidade, o que está acontecendo? O que está rolando? Cada vez menos o brincar é protegido. Apesar de hoje ele estar legislado, é uma lei, todas as crianças têm direito, só que o sistema cobra tanto empenho, tanto desenvolvimento cognitivo, tanta cobrança de uma criança, as crianças escaladas por ranking, né? Primeiro lugar no campeonato de matemática com 6 anos de idade, 7 anos de idade. E aí a mãe fica, não dá tempo mais de brincar, vamos lá, tem que estudar. Então, a gente precisa ter um olhar generalizado para isso tudo, né? Temos muitas frentes aí que precisam ser olhadas, mudadas, para que esse brincar livre, ele seja garantido de fato, né? Quando a gente levanta a bandeira do brincar livre, quando a gente levanta a bandeira de que a infância é um momento sagrado, né? Da primeiríssima infância ali até 3 anos, depois até os 7 anos, a gente precisa ter esse olhar. É uma caminhada difícil. É muito comum, por exemplo, as mães colocarem as crianças em várias atividades, né, extracurriculares, para tentar até afastar a criança da tela mesmo. Só que a gente tem que lembrar que essas atividades extracurriculares, eu até, se fosse perguntar assim, atividade ou tela? Atividade. Mas ela não é o brincar. Essa atividade extracurricular, ela é entregue, ela tem uma metodologia, ela é entregue pelo professor para essa criança. Tem um tempo determinado, tem um ritmo do professor, tem um ritmo de trabalho. Então, a criança ali, ela tem que seguir atendendo também a validação do professor o tempo todo. Ela tem que seguir um ritmo, uma estrutura. Ela não está fazendo o brincar livre,
que é tão necessário para o desenvolvimento saudável, tá? Exatamente. E às vezes a gente erra pelo excesso. Eu já fui essa mãe. Então, a minha filha mais velha, ela já estudava numa escola extremamente conteudista, ela já tinha aula de piano, brasas, inglês e um monte de demanda, e tinha que fazer a aula de vôlei, e tinha que fazer a aula de piano, e tinha que fazer tanta coisa. Hoje eu consigo maternar de uma forma diferente, onde a Alice ela faz uma atividade que foi escolhida por ela, porque ainda tem isso, né? A gente quer escolher e obrigar a criança porque tem que fazer aquilo, né? E aí a criança cansa, gente. A criança cansa. Ela fez 3 meses de balé e ela não aguenta mais, porque ela não às vezes nem tem esse talento. E a gente não, vai ter que ir, porque eu paguei, porque eu matriculei. E a gente leva para a criança uma expectativa absurda de uma demanda enorme. E o brincar livre, o que é o brincar livre? O brincar livre é quando a criança consegue projetar, imaginar, construir, realizar. No meio desse brincar livre, ela vai cair, ela vai levantar, ela vai tentar, ela vai não conseguir até ela conseguir, né? Ela vai persistir, ela vai ter toda uma acomodação sensorial, ela vai se desentender com um amigo de uma brincadeira que ela escolheu, que ela colocou as regras, né? E ali ela faz o quê? Mediação de conflito. Ela consegue desenvolver, ela consegue dialogar, ela consegue aprofundar a relação. Se tornar um adulto funcional, de fato, né? Tá muito difícil. Exato, com habilidades socioemocionais. Exatamente. Bom, dado todas essas informações e entendendo que as telas são reais e elas existem, queria fazer um quiz com você. Vamos. Ó, vamos lá. Vou perguntar, vou falar e você responde o que vier, tá bom? Tá. Pode ser? Vamos. Vamos lá, hein? Tela maior ou tela menor? Tela maior, com certeza. A tela maior, você não leva ela para qualquer lugar, né? A tela menor tá no seu bolso, tá acompanhando a criança para toda parte, né? Então, sempre tentar tela maior. Tela maior. Televisão de preferência, né? Tá grudada lá na parede. Exatamente. Vamos sair pro parque, então. Sai senha. Exatamente. Senha. Ó, grava aí, hein, gente. Sem fone ou com fone? Sem fone, com certeza. Você precisa escutar com quem seu filho tá falando, o que ele tá falando, o que ele tá ouvindo, né? Sem fone. Sem fone. Filmes ou shorts? Filmes, com certeza. É início, meio, fim, né? Tem um enredo que se passa num tempo mais... Agora, os shorts de 15 segundos, que conteúdo que cabe naqueles shorts? Nada, né? É o que a gente chama hoje do rebaixamento humano. Foi uma palavra... Olha só, foi a palavra eleita pela Oxford como a palavra mais usada no passado. É brain rot. Vocês já devem ter ouvido falar no trelelê, tralalá, no não sei o que, cappuccino, nananã, que foi uma febre entre as crianças. E isso é esse tipo de conteúdo que passa num shorts, né, nesses 15 segundos, e que não te fazem pensar em nada, refletir em nada. Eles só têm a questão do vício, da dopamina, né? E a gente tem usado esse termo, que foi cunhado, inclusive, pelo um ex-fundador da Google, que é o rebaixamento humano. Pesado, hein? É. Pesado esse aí. Vamos lá. Acompanhado ou sozinho? Acompanhado. Mal ou bem, se você tá ali junto, né, você vai perceber o que ele gosta, quais são os interesses, poder trocar um pouco sobre aquele assunto depois que vocês assistiram o vídeo, enfim... Ou o jogo, se for um jogo que ele estiver jogando, acompanhado. Celular ou smartphone? Celular das antigas, sabe? O dumb phone que a gente fala. Porque às vezes há uma necessidade de se comunicar com a criança. Às vezes é um filho de pais separados e aí, olha, eu quero poder falar com a minha filha quando tá na casa do pai, ou que ela possa me ligar, né? A hora que ela quiser. Então... Pode dar o celular, mas que se você puder optar por um celular sem esses recursos, sem essa porta aberta ali para que ele possa receber coisas nocivas, é melhor. Apps educativos ou games e vídeos? Apps educativos. Tem alguns aplicativos interessantes, como o Duolingo, por exemplo, que a criança pode estar ali treinando idiomas através
da brincadeira, é sempre melhor do que jogos que, além daquela dopamina muito agressiva no cérebro da criança, ainda podem ser, como o Roblox, por exemplo, que é apontado como um jogo que é uma plataforma extremamente perigosa para a criança estar dentro, né? A gente tem visto crianças de 5 anos no Roblox. 6 anos. Porque os jogando pais não online. sabem, exatamente, não sabem que ali é como se fosse uma plataforma, como um YouTube, e que qualquer pessoa pode alimentar aquela plataforma com qualquer tipo de jogo, né? E as comunidades que se criam ali dentro, então tem muita pornografia, um antro de pornografia, muita violência e adultos que podem acabar se comunicando com seu filho e sempre com um intuito muito ruim, né? Atenção para isso, Sim. né? Precisamos estar atentos. Somos os responsáveis. Exatamente. Né? Sim, com somos certeza. os responsáveis, não os culpados, mas somos responsáveis. Exatamente. Né? Vamos falar das redes sociais. Melhor no computador ou no smartphone? No computador. Então, se chegou aquele momento que você não está conseguindo mais conter o adolescente de usar, propõe, de repente, começar no computador da casa, que ele não vai sair com a rede social o tempo todo no bolso, e aí vai consultar num determinado horário no computador. Bom, na sala ou no quarto? Na sala. Na sala que você está passando toda hora, você viu se ele mudou a imagem, de repente entrou um outro conteúdo que não era previsto, que não é para a idade, né? Isso acontece muito, você vê, meu filho tá no YouTube Kids, tá seguro. Não, tem a Peppa matando com uma faca, porque eles burlam, né? Eles colocam que é infantil e não é, então você tem que estar atento. Eu recebi umas imagens de uma capivarinha, menina, porque agora tá a capivara super fofa, né? O Bob Goods aí, cheio de capivarinhas. Menina, umas cenas horripilantes da capivara. Impressionante, então, assim, né? as pessoas... do mesmo jeito que as pessoas se movimentam pro bem, né? A gente tem aí um movimento grande da educação positiva, a gente tem um movimento grande, somos poucas, mas somos muitas. Existem pessoas maldosas também, né? Pessoas cheias de traumas, que precisam de cura e que entregam pro mundo essas coisas aí estranhas. Mas vamos continuar aqui. Bom, já tivemos muitas informações valiosas aqui só pelo quiz, né? Mas e na prática, Bianca? Na prática mesmo, o que nós, que somos os adultos, somos os responsáveis, não os culpados, né? Por essa infância, por essa adolescência, o que a gente pode fazer na prática? Fala pra mim. Eu acho importante trazer aqui para os pais o tempo de uso, a recomendação de tempo de uso da Sociedade Brasileira de Pediatria, que importou até da Sociedade Americana de Pediatria. 0 a 2 anos, 0 tela. De 2 a 5 anos, a gente tem no máximo 1 hora de tela. De 6 a 10 anos, de 1 a 2 horas de telas é a recomendação. E a partir de 11 até 3 horas. Mas lembrando, ressalvando, que a gente tem que pensar no conteúdo que eles estão assistindo. Então, é diferente você colocar a criança 1 hora na frente da tela para assistir um filme ou 1 hora para ficar passando ali nos shorts de 15 segundos, né? Então, esse é uma informação que tem que ter controle do conteúdo, né? E a outra classificação indicativa importante para os pais saberem é em relação ao uso das redes sociais. O TikTok, por exemplo, é para maiores de 14 anos a classificação indicativa. O Instagram, há pouco tempo, foi elevado essa idade para 16 anos. E o WhatsApp, pela plataforma, é 13 anos. Eu acho legal. Facebook, 16 anos. Acho importante a gente saber isso, porque até se um adolescente quiser ter acesso, a gente pode dizer, olha, eu não posso deixar, porque você ainda não atende a idade mínima exigida aí pelas nossas regulamentações. Então, isso é bacana que os pais saibam. E aí, esse livro do Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt, ele traz algumas recomendações. Ele diz o seguinte: smartphone só depois dos 14 anos. Redes sociais só depois dos 16 anos. Fora isso, ele fala escola, zero celular, criança não entra. E a gente tem a lei agora, né, que proibiu a entrada o uso de smartphone pelas crianças dentro das escolas.
e o resgate ao brincar livre, à liberdade, independência, estimular a independência. Mas essas duas recomendações do Jonathan em relação às idades, elas não foram feitas ao acaso, né? Por que é 14 anos a entrega do primeiro smartphone? Porque só aos 16 usar a rede social. Isso foi baseado no fato de que na pré-adolescência a gente sabe que as crianças passam por um período muito vulnerável. Elas estão realmente passando por um luto, se despedindo de uma infância. Então, assim, a criança já não cabe mais nos brinquedos do parquinho, já não conseguem, né, não se veem muito naquele brincar ali de boneca, mas ao mesmo tempo também não são adolescentes, estão num momento de transição. Então, um momento extremamente nocivo você oferecer as redes sociais que trazem comparação. Eu me lembro que meu irmão, ele é mais jovem, ele falou assim pra mim: você hoje em dia pode fazer qualquer coisa bem. Se você for olhar no Instagram, você é nada. Porque, né, tem sempre milhões de pessoas vivendo uma vida muito mais feliz, fazendo tudo muito melhor. Você corre 5 quilômetros, nossa, mas todo mundo corre uma maratona no Instagram, não é? Então, é um momento muito nocivo para a saúde emocional de um pré-adolescente estar com essas comparações, esse excesso de dopamina. Os hormônios já ainda estão ali. Então, a gente fala que está tendo uma poda neural, né? E isso os deixa mais irritados. Os hormônios também alterados. Então, realmente, a gente tem que lutar para que eles passem por esse momento da forma mais protegida possível desses impactos do smartphone e das redes sociais. Fora isso, eu diria assim, que a gente precisa ser modelo, né? Na primeira infância aí, no primeiro setênio, a gente é muito modelo para eles. Na adolescência, nem tanto, né? Na adolescência, os pares já são mais modelos do que nós. Mas na primeira infância, tem uma amiga que falou assim: eu nunca dei celular para minha filha, mas ela é enlouquecida no celular. Como é que pode? Porque ela não teve essa dopamina. Por que ela tá tão enlouquecida com o celular? Eu falei: mas e você? Tá usando tanto? Quanto? Ela é atriz, trabalha com rede social, eu uso muito. Então, assim, se o pai tá o tempo todo ali, cara, deve ser muito interessante, né? Então, as crianças copiam, então a gente precisa cuidar do quanto que a gente está, como que tá o nosso uso, né? Para tentar aí ser modelo. E na adolescência, embora a gente não seja esse modelo, mas é importante que a gente consiga manter o vínculo, né? A presença, que vai ser aí muito importante para o adolescente saber que ele pode ir lá copiar os pares, mas que ele tem ali uma relação de retorno com essa mãe, com esse pai, que ele pode voltar. E a gente falava ali do brincar, e eu queria destacar a gente possibilitar que nossos filhos cresçam, dando a eles pequenas doses de independência. Então, como o Montessori falava, né? Se o seu filho já é capaz de fazer, permita que ele faça, né? Então, que o seu filho possa fazer parte na sua casa, das tarefas da casa, inclua ele. É muito comum o adolescente falar assim, nesse livro do Geração do Quarto, ele cita: eu sou um inútil, eu não sirvo para nada. Mas porque a gente esquece de incluí-los, né? Então, que ele possa arrumar uma cama e já sabe lavar um potinho, você lava o potinho. A gente fica muito ansioso de oferecer brinquedos, né, e atividades, e esquece que a vida é uma grande atividade. Então, assim, tá tudo bem se não tá acontecendo nada na sua casa, se você tá varrendo. Vem varrer também. Passa o paninho ali, agora é o momento da gente limpar a casa, não tem problema nenhum, né? Então, que a gente possa oferecer aí independência para essas crianças. Eu diria também como uma dica que a gente precisa resgatar essa garantia que eles precisam e construindo essa autoconfiança de que eu sou capaz, eu faço parte dessa família, eu também tenho a minha função aqui, né? Extremamente importante, muito relevante isso que você trouxe, né? E eu percebi, por exemplo, na última reunião de pais, né, que uma dificuldade muito grande, inclusive uma dificuldade minha, eu tenho muita dificuldade em brincar junto.
né? Brincar, porque a gente perde mesmo a capacidade de brincar com uma criança, porque passa. Essa fase do brincar, ela passa. E aí eu tenho essa dificuldade, muitos pais relataram que também têm essa dificuldade. Então só a sua presença, de você observar, gente, anota aí, vai por mim. É encantador observar uma criança brincando. Eles mudam o som da voz, eles fazem personagens diferentes. Então não é sobre ter muitas coisas, não é sobre comprar um montão de brinquedo, né? É sobre incluir a criança na vida, né? Ela não está sendo só preparada para a vida, ela está vivendo. E a gente sabe desse desconforto nosso, né? Mas assim, um movimento que eu tenho feito aos pouquinhos na minha casa é de sustentar esse meu desconforto só um pouquinho. Porque eles, de fato, eles estão viciados. A gente leva às vezes para um passeio e quer voltar para casa. Você quer voltar para casa para ficar na tela, sabe? Então, assim, sustenta um pouquinho, insiste que daqui a pouco a criança, ela encontra esse resgate do brincar. Então, às vezes, você vê a criança ali no ócio e ela começa a te demandar, meu filho não sabe brincar sozinho. Esse brincar que vocês estão falando não acontece na minha casa, é muito comum não acontecer mesmo. Porque o nosso ambiente não favorece, a gente acaba conduzindo muitas brincadeiras e eles mesmos esquecem como que eles podem criar. Mas se a gente começar aos poucos, né, de forma muito empática, porque a gente sabe que a gente que deu a tela quando a gente estava cansado, a gente sabe que a gente usou a tela como chupeta, a gente faz isso. Então, de uma forma empática mesmo com a criança, mas não, agora a mamãe entende que o limite já deu, né? De tempo, e a gente vai encontrar e deixa a criança ali naquele desconforto, daqui a pouco ela acha alguma coisa para fazer, sabe? Sim, com certeza elas encontram esse caminho, né? Porque elas são conectadas com esse desenho original delas, que é o mamífero que brinca, né? Que sabe brincar. Agora, voltando aqui lá nas redes sociais, né? Voltando, a gente vai e vem. O que você acha da parentalidade em relação a isso? O que você acha? Você acha que é uma invasão de privacidade quando tem esse controle parental, né? É complicado, ainda mais falando de adolescência, né? Como que é? Tem privacidade? Até onde vai a privacidade dessa criança, desse adolescente? É assim, ó. Você deixa seu filho sair sem saber com quem ele vai, a hora que ele vai voltar, com quem ele tá indo. Não. A rede social não é um ambiente privado. Então, você não está invadindo privacidade. É sua responsabilidade saber o que ele está fazendo, o que ele está falando. E outra coisa, um alerta aqui. O WhatsApp é rede social, tá? E as crianças hoje estão fazendo grupos de WhatsApp muito novas. Elas não têm maturidade para entender a lógica dessa linguagem. Então, elas interpretam muito mal as coisas que os amigos colocam e sofrem. Colocam imagens que não são adequadas, né? Imagens irresponsáveis, fazem vídeos. Então, hoje a gente vê um problema muito sério na rede social, que é o aumento do cyberbullying. O Brasil já ocupa aí o 2º lugar de registro de cyberbullying, porque o bullying, a gente sabe que é uma violência que deixa marcas para o resto de uma vida. Mas o cyberbullying, ele é muito pior, porque o bullying, pelo menos, ficava ali limitado a dentro da escola, o tempo que a criança estava dentro da escola. O cyberbullying acompanha essa criança todos os dias, à noite, de manhã e para sempre, porque uma vez colocado, a gente sabe que a forma como a internet funciona, um já printou, o outro já jogou em outra rede, então é muito complicado conter. Então, assim, estabeleça limites, regras, faça os combinados antes de entregar. Se você for entregar um smartphone, quais vão ser os limites? Senha. Os pais, sim, têm que ter as senhas, os logins. Você precisa saber o que está acontecendo. É claro que você, no seu adolescente, você não precisa ficar... Eu entendo assim, né? Você não precisa ficar ali olhando a conversa dele com o namorado, né? É uma conversa ali privada, você já percebeu o que é, tá? Mas assim, ela precisa saber que você tá de olho, que você acompanha. E não tem invasão de privacidade nisso, porque não é um lugar privado, de fato. Eu concordo completamente, genuinamente com
com isso, porque somos os responsáveis. Exatamente. Agora, uma última pergunta. Você acha que a culpa do tempo que as nossas crianças passam nas telas é nossa? É dos pais? É uma palavra pesada, a culpa, né? Não, eu escutei uma resposta do Jonathan Haidt, eu vou reproduzir aqui porque me marcou muito. Ele falou assim, quando 90% dos pais não estão dando conta de fazer diferente, será que a culpa é mesmo dos pais? Então, assim, a gente sabe, né? A gente precisa de uma aldeia inteira para cuidar de uma criança. Esse provérbio africano nunca fez tanto sentido. De fato, ações coletivas, todos nós, como falamos ali de ser exemplos, todos estamos impactados. Todos estamos sendo influenciados. Então, é uma ação conjunta, né? E aí, converse com a mãe do amiguinho do seu filho, porque a gente precisa falar sobre esse incômodo, falar sobre isso, buscar essas redes de apoio mesmo, né? Fala olha, vamos marcar, eu quero afastar meu filho da tela, eu tô achando que ele tá demais. Domingo sempre, a gente reveza as casas, um domingo, porque a criança quando tá com os amigos, eu noto por mim, assim, minha filha não pede quando tá com a casa cheia de amigas. Elas brincam, né? Então que a gente possa falar com as mães, olha, eu tô passando por essa dificuldade, que tal se a gente, o nosso grupinho aqui, a gente não oferecer, né? E aí a gente tem o movimento Desconecta no Brasil, que fez isso maravilhosamente, que eu faço parte, sou muito fã, que é um movimento de mães que tem entrado em várias escolas para que as mães façam mesmo um acordo coletivo de não dar o smartphone antes dos 14 e não permitir que eles estejam na rede social antes dos 16. Porque é aquilo, se o fulano se todo mundo da minha turma seu filho vai ser o único que não vai estar? Isso não vai rolar, né? Não. Você não vai deixar o seu filho de fora. Então a gente precisa se comunicar, né, fazer esses debates, conversar sobre isso para que todo mundo comece a entender que a infância precisa ser protegida. A gente já passou por esses momentos em outras fases da humanidade, né? A gente proibiu o uso de cigarro, porque é o seguinte, do álcool pelos menores, porque a gente pode até tentar fazer educação dentro da nossa casa, explicar os malefícios, fazer sermão, palestrinha. Mas o adolescente, se ele tiver que assinar embaixo para pertencer ao grupo dele, ou, eu vou ficar doente, assim, eu não quero pertencer, né? Então, a gente sabe que se todo mundo é muito difícil não estarmos. E nós também, né? A gente não vai ninguém quer ficar isolado, o ser humano. O poder do coletivo, né, Bianca? O coletivo, ele tem uma força, sim, um poder que a gente pode, sim. Lembra no último congresso internacional que a gente teve em São Paulo, que teve esse acordão também, né? Do smartphone só depois dos 14, mas sozinha a gente não consegue. É isso que você disse. A gente não vai deixar só o nosso filho fora, mas as famílias unidas, engajadas nesse propósito, eu tenho certeza absoluta que fica muito mais forte. Eu também. E eu acho que o nosso quintal é um lugar, com certeza, que você traz esse olhar, né? Oferece essa informação, ajuda, favorece a esse clima de brincar e não uma infância baseada em celular, né? É isso. Querida, queria te agradecer muito por essa riqueza. Acabou já! Acabou. Não foi embora. Mas outros virão, né? Outros virão. Outros temas, queria te agradecer porque esse tema tão relevante, trazido com tanta doçura, com tanto profissionalismo, com tanta empatia, com um olhar tão profissional e tão materno, porque foi tão real, sabe? Te ouvir foi tão bom. Muito obrigada. E fica aí, gente, para vocês esse presente. Vem com a gente pro nosso ateliê de ideias. Se tiver alguma sugestão de tema pra gente trocar, pra gente trazer, pra gente estudar, a gente tá aqui nesse movimento. E obrigada e até a próxima. Obrigada, Nossa, prazer imenso estar aqui com você. Eu que agradeço. Gente, vão estar aqui, os dados da Bianca, quem quiser seguir lá, muito conteúdo bacana para seguir a nossa querida aqui lá nas redes sociais também. E os dados do nosso quintal também. E curte aí, comenta, compartilha, porque é conteúdo importante e vamos junto que vai dar certo. Vai.